Volume 3, Prólogo, Alia Jacta Est. Ottar. Aquela criança ficou mais forte novamente. Sim, mais uma vez. E.R. O interior sombrio. O crepúsculo que cobria a janela seguiu para as profundezas da sala. A lâmpada mágica na mesa parecia estar oscilando como uma chama de vela. Freya silenciosamente levantou o canto da boca. A sala ficava no arranha-céu construído diretamente no topo da masmorra. O último andar. Há poucos móveis no local. Embora a decoração tivesse pelo menos atingido o grau em que não combinava com a suíte de primeira classe e o quarto espaçoso, entretanto não importava qual decoração fosse, era extremamente extravagante. Ao mesmo tempo, que também era extremamente elegante. A gigantesca estante de livros, a enorme cama que era contrária ao senso comum e o tapete exclusivo de cor vermelha escura. Uma pintura do sol e da lua foi pendurada e ocupou toda a parede. A deusa de cabelos prateados segurava uma taça com vinho enquanto ela estava imersa em um tópico com um seguidor cuidadosamente selecionado. Parece que vi errado. Não é o status. Apenas obtendo magia, o brilho dessa criança subiu para outro nível. Na minha opinião, é como se ele fosse um material único que se tornasse mais refinado a cada dia. Olhando para a taça de vidro que estava envolta pelo ar frio que emanava da luz da lua que entrava na sala, Freya olhou para a superfície do vinho que refletia o luar. O vinho branco de safra nova que estava sendo iluminado não tinha uma cor profunda. O mesmo se aplicava ao sabor. Mas Freya parecia tratar essa cor transparente como insubstituível. Seus olhos prateados se estreitaram para uma forma sorridente, e ela levou a taça aos lábios. Desenvolvimento do material. A melhoria é aparente, certo? Talvez isso seja verdade. De pé na sala estava um solene Ottar, que confirmou brevemente. Mantendo-se numa postura ereta sem se mexer, como seguidor, seu olhar para a deusa principal era sereno. Enquanto estava sendo vigiada pelos olhos cor de ferrugem, mesmo que lentamente, Freya abaixou metade das pálpebras. No entanto, existe apenas uma existência que dificulta o brilho. É quase como correntes que prendem a criança. Isso mesmo, o material já foi o suficiente. Mas o núcleo não é suficiente. Não, o núcleo em si está lá, mas parece muito vago. Está faltando alguma coisa ou está sendo bloqueado? Ottar, você sabe algo sobre isso? Freya se virou para procurar conselhos. Em suma, ambos eram meninos, então ela perguntou. O homem-fera em sua posição ereta temporariamente apertou sua boca, então ele respondeu à pergunta de sua mestre. Provavelmente um relacionamento predestinado. Relacionamento predestinado. Sim. Como Freya-sama havia dito, é a relação predestinada entre essa pessoa e o Minotauro. E ser incapaz de limpar a mancha de seu passado. Talvez tenha se tornado um espinho em um lugar onde essa pessoa não tenha conhecimento e esteja o torturando-o. Ela já havia permitido que Ottar ouvisse a disputa entre Bel e o Minotauro. Freya, ela mesma, não ouviu isso diretamente da boca de Bel. No final, era apenas um rumor de algum tipo que ela ouvirá. Ele não ultrapassou os limites da especulação, mas aparentemente ele sofreu uma derrota esmagadora para o feroz Minotauro e fugiu em pânico. Isso provavelmente era verdade. Freya colocou os dedos cruzados sobre o queixo. Em outras palavras, um trauma. As crianças realmente são muito delicadas. Mesmo que tenhamos uma coisa chamada persistência, e absolutamente nunca nos prendemos ao passado. Interessante. Ou devo dizer, da sua perspectiva, estamos felizes todos os dias. Isso não é verdade. Se ele pudesse amadurecer um pouco mais rápido, então eu não ficaria tão entediada. Em direção ao Ottar, ela manteve uma atitude graciosa, enquanto dizia tudo bem, ela sorriu levemente. Então ela olhou para ele mais uma vez. Então, o que devo fazer para remover o empecilho que está travando aquela criança? Arremessando o que pode ser considerado um olhar provocativo, Freya fez essa pergunta a seu seguidor. Para nos desprendermos do relacionamento predestinado do passado, não há outra maneira além de quebrar esse símbolo com suas próprias mãos. Ottar continuou a responder positivamente à questão levantada por sua deusa. Mesmo sendo você, a situação se resolveria da mesma forma? Os homens são criaturas falíveis, é nisso que acredito. Freya sorriu e moveu sua linha de visão. Ela, que teve uma de suas preocupações eliminadas, revelou um bom humor e começou a pensar. Se o Minotauro se tornou o passado remanescente que envolveu aquela criança, então a resposta é simples. Não fazer nada e esperar é o suficiente. Se aquela criança se tornar mais madura, mais cedo ou mais tarde, ele será realmente capaz de atravessar essa barreira. Esperando por um período de tempo, Bel obterá a força para derrotar o Minotauro. Capaz de passar por seu passado remanescente. Não haverá problemas. Então, esperando até o amanhecer, quando ele derrotar o Minotauro, não haverá nada que bloqueie o brilho daquela criança. Se assim fosse, em breve ele poderá aparecer na frente de Freya de forma completa e amadurecida. Na medida em que até ela seria capaz de ver um deus. Com olhos de desejo, ou assim ela pensou francamente. Em relação à atual Freya, Bel era atualmente o centro de sua atenção e era mais atraente que qualquer um. Almejando para aquele garoto. Ela pensou até em que ponto poderia continuar interferindo na situação. Pensando nisso, Freya perguntou de repente a Ottar. Ottar. O que foi? Você tem alguma opinião? Fico fascinada por essa criança e não me importo com todos que já pertencem à minha família e ponto. Em direção ao silencioso Ottar, cuja expressão permaneceu inalterada, Freya continuou a falar. Se essa criança se tornar mais forte que você, o que devemos fazer? Comparado a você, talvez eu aprecie ainda mais essa criança. Eu também posso até privá-lo da sua posição atual, e talvez até deixar que a criança o substitua. Tudo depende dos sentimentos de Freya-sama. Você não está com ciúmes? Ottar silenciosamente revelou sua sinceridade, como se fosse um sentimento de confiança e disse. Seu amor para com todos é igual. Não há nenhum que seja especial, independentemente dos méritos.
Acredito firmemente que, mesmo que a minha própria sombra tenha desaparecido deste local, o seu amor ainda não desaparecerá. Prata e Ferrugem, ambos trocaram olhares. Nesse silêncio, Oktar curvou seu corpo gigantesco silenciosamente. Estou brincando. Isso não importa. Eu também posso dizer que meu amor por você está crescendo ainda mais. Estou extremamente honrado. Como se estivessem falando usando comentários sarcásticos, que eram trocados entre os dois. Depois disso, Freya revelou um sorriso levemente malvado e teceu uma bela voz. Mas é realmente lamentável. Logo você, que é teimoso, quer ver um pouco da sua inveja. Se você desejar. Fufu. Ah. Por favor, Oktar. Você não pode ser tão engraçado? Se vejo seu rosto seriamente ciumento, não tenho confiança para conter meu riso. Como se sentisse que era engraçado do fundo do coração, Freya riu. Usando uma mão para cobrir a boca e outra para cobrir a barriga, como uma menina jovem e inocente. Falando pelo lado de Oktar, seu rosto, que sempre apresentava um semblante duro, estava apenas ligeiramente diferente naquele momento, como se ele estivesse envergonhado e abalado. Em sua cabeça, suas orelhas de porco estavam levemente torcidas em uma direção estranha. Freya, que riu bastante, enxugou os olhos ao mesmo tempo em que compreendia os sentimentos de embaraço interior de seu subordinado e parecia querer mudar a atmosfera e o assunto. Agora, Oktar, o que você acha? O que você quer dizer? Sobre aquela criança. Minha ansiedade está te preocupando? Ela tentou perguntar com base em sua ideia anterior. Oktar rapidamente recuperou a compostura e ouviu atentamente. Aquela criança, mesmo se eu não agir, ele ainda ficará mais forte. Algum dia ele poderá superar o relacionamento predestinado de que você falou. Mas, ao mesmo tempo, também estou muito perturbada. Está tudo bem? Embora eu não possa usar palavras para explicá-lo claramente. Cedo ou tarde, neste processo, enquanto eu estou disposta a gastar algum tempo. Em comparação com as queixas, sim, eu sinto que ele vai tornar-se muito assustador. Mesmo que não exista tal coisa, mas parece que estou prestes a cair. Esse monólogo, estou pensando demais, sussurra. Para não ter problemas, ou não ter nada de errado no estado de Bel, Freya tinha um sentimento nebuloso que era indescritível. Posso realmente deixar isso continuar? Esse tipo de sentimento? Não houve evidências conclusivas. Mas olhando para as numerosas crianças, ela, que tinha talentosos membros em sua facção, estava pensando se era bom deixar o tempo seguir seu curso. Neste momento, Oktar estreitou os olhos pela primeira vez. Oktar, você também acha que não há problema em deixar o tempo resolver esse empecilho? Não há dúvida. No final, será assim. Somente. Oktar de repente parou de falar, depois recomeçou com absoluta confiança. As pessoas que não assumem riscos nunca poderão romper a prisão. Esta também é a verdade. Ele parou. Sua proposição. As observações contrastantes de uma garota meio-elfa que não estava aqui. Ele, que havia apostado sua vida inúmeras vezes, e finalmente construiu sua atual situação, a de um verdadeiro espadachim. Ele disse essa frase decisivamente, sobre como as pessoas que não assumem riscos nunca chegarão ao auge. Isto também implica sobre a possibilidade de estimular o desconhecido dentro do menino, no qual Freya não podia ver através dele. Está correto. O que Freya não consegue ver, e que Oktar foi capaz de prever, eram as possibilidades do menino. Desta vez, a atitude em relação a essa criança é por sua conta, Oktar. A deusa da beleza colocou a taça que exalava a fragrância do vinho de uva branca. Fechando os olhos, ela parecia um pouco indiferente e se apoiou no encosto da cadeira. Só neste momento, Oktar não escondeu sua surpresa. Que tipo de coisas o vento trará desta vez? Mas, afinal, comparado a mim, você entende mais sobre a situação daquele menino. Acenando levemente, e depois de vazar sons dela jogando um ataque. Freya levantou a cabeça, estreitou os olhos e revelou um sorriso de flerte. Na medida em que estou com ciúmes. Continua no próximo capítulo.